Se você gosta de ir para a cama com o celular e dar aquela última espiadinha nas redes sociais antes de dormir, saiba que esta prática inocente pode literalmente estar te matando noite após noite. Por muitos anos, estudos em vários países associam a falta de sono com doenças graves e transtornos mentais. Só que, ao que parece, o problema é bem maior do que se imaginava. Neste vídeo nós vamos responder as seguintes perguntas. Afinal, quantas horas precisamos dormir? Por que você pode estar se matando sem saber? E, finalmente, o que foi o experimento russo do sono? Uma das histórias mais assustadoras da humanidade. Veja agora aqui no canal Investigando. Dormir é uma perda de tempo, certo? No mundo moderno, quem dorme menos possui vantagens competitivas sobre as outras pessoas. Ao menos é o que dizem os gurus dos negócios. Já o conhecimento popular diz que o ideal é dormir ao menos 8 horas por dia. Só que fazendo isso, você vai dormir, veja só, 1/3 da sua vida, e isso é muito tempo. Quando você tiver ali 60 anos de idade, você terá perdido nada menos do que 20 anos da sua vida na cama. Imagina o que você poderia fazer com todo esse tempo livre. Mas se a vida nos fez assim, então deve haver um motivo bem forte para isso. E existe. A boa notícia é que não precisamos realmente dormir 8 horas por dia. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos diz que dormir em média 7 horas por dia já é o suficiente para a maioria absoluta das pessoas. Então, você acabou de ganhar 1 hora a mais do seu dia, e isso representa 2 anos e meio a mais acordado ao longo dos mesmos 60 anos. Já um número pequeno de pessoas, algo em torno de 5% da população mundial, possui uma leve mutação genética que faz com que elas consigam descansar plenamente, dormindo apenas 6 horas ou menos por dia. O problema é que no atual mundo moderno, a maioria absoluta das pessoas está dormindo cada vez menos, muito menos. Antes da invenção da lâmpada por Thomas Edison, lá por volta de 1880, as pessoas dormiam em média cerca de 10 horas por noite. Mais de 140 anos depois, nós temos as lâmpadas, os telefones e as televisões. E os telefones, em especial, emitem uma luz que se assemelha muito com a luz do sol. E isso diminui a produção de melatonina, que é o hormônio que nos ajuda a dormir, e aumenta o cortisol, que é o hormônio que nos faz despertar de manhã e que, em excesso, causa estresse. Quanto menos você dorme, maiores são as chances de você vir a ter doenças gravíssimas e, olha só, até mesmo desenvolver tendências suicidas. Eu já vou te explicar mais sobre isso aqui mesmo nesse vídeo. Atualmente, estima-se que a humanidade, na fase adulta, dorme em média 6,8 horas por noite. Em alguns países, esta média é até um pouco maior, já em outros, menor, muito menor. Na Índia, por exemplo, a média nacional é de 6 horas e 20 minutos. Já no Japão, a média estava em 5 horas e 58 minutos, ou seja, mais de 1 hora a menos do que o mínimo recomendado pela ciência. Já o Brasil é o campeão ocidental da falta de sono. Segundo pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, 76% dos brasileiros possuem problemas relacionados ao sono e dormem menos do que 7 horas por dia, ou por noite. Olá! Eu sou Alex Godoy e você está assistindo ao canal Investigando. Se você conhece alguém que dorme pouco, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando uma vida. É sério. Continuando. Em uma boa noite de sono, uma pessoa completa aproximadamente 5 ciclos de sono de 90 minutos cada. Neste ciclo, o cérebro vai de um sono leve para um sono profundo. Nos 2 primeiros ciclos, o cérebro literalmente esvazia tudo aquilo que não importa da sua cabeça. O nosso corpo descansa, o nosso coração desacelera. Já nos próximos ciclos, o cérebro processa e armazena todos os aprendizados do dia. É aqui onde aprendemos e mantemos novos conhecimentos. Os primeiros ciclos são chamados de sono não REM e os próximos ciclos são chamados de sono REM. No sono REM, nós temos os sonhos mais vívidos, mais intensos. É uma parte extremamente importante do sono para a memória e para o aprendizado. Então, se você está tendo dificuldades para lembrar o que sonhou, ou pior, está com dificuldades para lembrar de fatos, de nomes de pessoas, de rostos, ou até mesmo dificuldade para aprender questões do seu trabalho ou a matéria da próxima prova, o culpado disso é a falta de sono. A Universidade de Glasgow, no Reino Unido, publicou uma pesquisa
onde demonstra que pessoas que acordam várias vezes durante a noite possuem um maior risco de desenvolverem bipolaridade ou depressão. Já a Universidade da Califórnia publicou uma matéria na revista Nature Communications informando que pessoas que dormem pouco acabam desenvolvendo uma certa fobia social. E outros problemas relacionados à falta de sono são a irritação constante, o nervosismo acentuado, o aumento de peso, a hipertensão, problemas sexuais e a maior disposição para diabetes e para Alzheimer. A Universidade de Hong Kong realizou uma pesquisa ligando a falta de sono com o aumento de câncer de mama nas mulheres e o aumento do câncer de próstata nos homens. Ou seja, se você dorme pouco, você pode estar se matando aos poucos. Na melhor das hipóteses, você levará uma vida sonolenta e nada produtiva, podendo colocar em risco os seus estudos e, é claro, o seu trabalho. Pesquisas indicam que apenas os Estados Unidos perdem por ano cerca de 1,2 milhões de dias de trabalho por causa das pessoas, funcionários sonolentos e nada produtivos. E o problema é tão grave que as empresas já perceberam uma enorme possibilidade de ganhos financeiros astronômicos no tema sono. Por isso mesmo, já existe a chamada indústria do sono, onde as empresas fazem aplicativos com sons relaxantes, velas aromáticas, lâmpadas especiais e vários outros produtos dedicados a fazerem as pessoas dormirem melhor. A moda atualmente são os relógios e pulseiras inteligentes, que prometem monitorar o sono e ajudar você a conseguir relaxar mais e melhor. Algumas pulseiras e relógios conseguem não apenas monitorar a sua noite de sono, como também controlam os estágios de sono REM e sono não REM, além de gravar os seus roncos para uma análise posterior por um médico. Estima-se que o mercado do sono movimenta cerca de 11 bilhões de dólares pelo mundo, e este mercado deve crescer em mais de 16% até o ano de 2026. Pois é, estudos mostram que existe uma correlação entre dormir pouco e um maior risco de desejos de suicídio. Um estudo publicado em 2014 no Journal of Clinical Psychiatry descobriu que os indivíduos que dormiam menos de 5 horas por noite tinham um risco significativamente maior de ideação suicida, ou seja, de pensamentos suicidas constantes, em comparação com aqueles que dormiam mais de 7 horas por noite. Outro estudo publicado em 2019, agora pelo Journal of Affective Disorders, descobriu que sim, poucas horas de sono levam a um aumento significativo da ocorrência de suicídios em adultos. Lembram quando falamos que o Japão possui uma das menores médias nacionais de sono do mundo? Pois é, o Japão também é um dos campeões mundiais de suicidas do mundo. O Japão possui até mesmo um termo para isso, o karoshi. Desculpe, eu não falo japonês. Claro que existem outros fatores para isso, mas o sono definitivamente é um grande problema para a humanidade. A história que eu vou contar agora para vocês é tão trágica e tão absurda que eu vou poupar vocês dos detalhes. Na verdade, esta história possui o status de lenda urbana. A história conhecida como o experimento russo do sono ou o experimento russo da privação do sono teria ocorrido na União Soviética no final dos anos 40. Lá na União Soviética existiam locais chamados de Gulag, que eram campos de trabalhos forçados que aprisionaram mais de 18 milhões de pessoas entre 1920 e 1953. E sim, esta parte é totalmente verdadeira. Segundo a lenda, ou a história, 5 prisioneiros de uma Gulag foram convidados para um experimento científico em troca da sua liberdade. Parecia simples. Eles precisavam ficar acordados durante 30 dias em uma sala repleta de livros e cobertores, mas sem nenhuma cadeira, sofá ou colchões. A sala seria monitorada 24 horas por dia por microfones e de tempos em tempos os guardas iriam liberar na sala pequenas doses de gases químicos que impediriam os prisioneiros de pegarem no sono. Segundo os relatos, tudo ocorreu muito bem até o 5º dia, quando todos os 5 prisioneiros começaram a surtar e a gritar dentro da sala, exigindo sair daquele lugar e poderem dormir em paz. Como nada foi feito, o experimento seguiu por mais alguns dias. Então nada, absolutamente nenhum barulho foi ouvido por dias e dias. Finalmente, os guardas, pensando que todos haviam morrido, decidiram entrar na sala. Quando os guardas entraram, descobriram que os prisioneiros estavam vivos e estavam enlouquecidos e, em completo silêncio, estavam arrancando a própria pele. Porém, quando os guardas mandaram eles saírem da sala, a resposta foi: "Nós não podemos sair. Nós não podemos dormir." O experimento continuou e quando restou apenas um único prisioneiro vivo, um guarda perguntou para ele: "O que é você?" E o prisioneiro respondeu: "Nós somos você.
somos a loucura que se esconde dentro de todos vocês, implorando para ser liberada a qualquer momento da sua mente. Bom, esta história é realmente tão horripilante e tão sombria que é bem provável que ela não seja realmente verdadeira. E eu espero que não. E falando sobre o Japão, além de dormirem muito pouco, os japoneses já foram donos da segunda maior economia mundial. Mas a economia do Japão acabou sofrendo um golpe tão duro que uma enorme parte da sua população vive ainda hoje com um trauma enorme. Esta população é chamada de a geração perdida japonesa. E você acompanha essa história completa clicando neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela. O meu muito obrigado pela sua atenção e paciência. Eu te vejo em um próximo vídeo do canal Investigando. Valeu e tchau!